Bom, nesses dias eu estava escutando um louvor e Deus me trouxe uma revelação a partir desse louvor. Eu queria compartilhar com todos vocês o que Deus trouxe para mim. É o seguinte, esse louvor é um louvor muito conhecido, eu vou cantar um pouco dele aqui, a parte em que ele me trouxe a revelação. E enfim, fiquem aí com a palhinha, né? Desculpem qualquer coisa, né? Porque eu não sou cantor. Vamos lá. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Bom, é nessa parte em que Deus me trouxe a revelação. Até esse final, Deus me trouxe uma revelação. E eu pesquisando na Bíblia, olhando, né? Porque tudo a gente tem que olhar na Bíblia, olhar na luz da Bíblia. Se realmente foi Deus que deu, nós temos que olhar na luz da Bíblia, tá ligado? E eu lembrei de uma história. E é literalmente dessa história em que Moisés sobe no Monte Sinai. Né? Sobe no Monte Sinai para poder estar ali falando com Deus, enfim. Eu separei dois textos aqui. Um está em Êxodo, capítulo 20, e outro está em Deuteronômio, capítulo 5. O de Êxodo ele fala um pouco e o Deuteronômio se aprofunda um pouco mais sobre o tema, tá ligado? E em outras versões da Bíblia vocês vão entender um pouco mais. Essa aqui é a NVI, uma versão bem tranquila de se entender. E lá fala, em Êxodo 20, versículo 18 até o 21. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao caso que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Beleza, nós sabemos que Deus falou para Moisés, né, para que só ele e os anciãos subissem, mas aqui tem um texto aqui lá em Deuteronômio capítulo 5, ele se aprofunda um pouco mais nessa situação, beleza? Lá, a partir do versículo 23, e se eu não me engano até o versículo 29, vai dizer o seguinte. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades. E vocês disseram, ó Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória, o Senhor nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo por certo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois, que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós ouvimos e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Até o versículo 30, perdão. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Amém?
Glória a Deus. Bom, é o seguinte. Nós vemos, né, nesses dois capítulos, né, nesses dois textos, né, e nessa música em si, nesse louvor, que Deus é totalmente poderoso. E o que aconteceu primeiramente? Os israelitas tiveram medo. E nessa música ela fala assim: eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Beleza, nós trazendo para o nosso tempo, nós iremos entender de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? Mas enfim, o que eu quero falar para vocês aqui é bíblico isso aqui. Os israelitas, eles poderiam muito bem ter ficado ali à beira do monte ou até um pouco mais perto para poder escutar da voz de Deus. Mas o que eles preferiram? Eles preferiram levar um representante para que esse representante, no caso Moisés, fosse o intermediário deles com Deus. Da mesma forma como ele seria o intermediário de Deus para com os homens, Arão foi o intermediário dos homens para com Deus. Então, enquanto Arão levava aquilo que os homens queriam para Deus, o sacrifício tudo para Deus, Moisés pegava tudo que Deus ordenava e para os homens, para que eles obedecessem aquilo. Enfim. Mas o que você quer trazer com tudo isso, Antônio? Eu quero primeiramente mostrar que a música ela é bíblica. Primeiramente é isso. Eu quero demonstrar que a música ela é bíblica e que os israelitas tiveram medo. Agora vem a questão da revelação. Eu estava escutando essa música, cara. E aí veio aquilo, né? Vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Depois nós vamos voltar para essa parte inicial. Mas se liga nisso aqui. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Vamos trazer para o nosso tempo, para o tempo da graça, vamos assim dizer, para o tempo do Espírito Santo. Quando você se decide a ir mais perto do monte, você se decide a chegar mais próximo de Deus. Você se decide a escutar mais próximo a voz de Deus e viver naquilo que é mais profundo em Deus, tá ligado? Quando você fala mais perto da face, quando você já está nessa parte de mais perto da face de Deus, é o momento em que você está no seu local de oração, no seu local de busca com Deus diário, e você se encontra ali, todo arrepiado, cheio de unção, praticamente chorando já na presença de Deus, enfim. E aí vem aquela questão: me espanto com o peso da tua glória. Por que muitas pessoas elas caem no chão quando são cheias do Espírito Santo? Porque elas não conseguem suportar a glória de Deus. Entenderam? Então no momento em que aquela pessoa cai na presença do Espírito Santo, ela sente a glória de Deus. Me espanto com o peso da tua glória. A pessoa fica espantada, fala: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Né? E eis a questão que começa aquela parte. Me espanto com o peso da tua glória. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto. Aí chega mais. Aí nisso você ainda está buscando. Você ainda está buscando. E eis a questão que fala: mais perto da glória. É mais perto da morte. Na palavra fala que ninguém poderia ver a Deus. Isaías, quando ele teve a sua revelação, quando ele viu Deus, viu o céu, viu tudo aquilo ali, o que ele logo falou? Eu vou morrer. Eu sou miserável, eu não poderia estar aqui, eu vou morrer. Foi isso que Isaías falou quando ele estava na presença de Deus ali. Tá ligado? É a mesma forma conosco. Quanto mais próximo e mais profundo em Deus, quanto mais a gente sente o peso da glória, quanto mais glória de Deus, mais perto da morte nós ficamos. E não só da morte para nossas vontades, da morte para o nosso pecado, mas até mesmo da morte física. Porque é tão pesado e tão poderoso, mas tão forte que seu corpo não consegue suportar. E aí vem aquela parte. Mais perto da morte, o medo quer me parar. Nessa parte que você está mais perto da morte, o medo começa a vir. O inimigo tenta vir, sua carne grita, e aí você fala: cara, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de tão poderoso que é essa glória. Mas essa questão, se você morrer, e não vai acontecer de você morrer nesse momento, só se Deus permitir, claro, mas se você morresse,
você seria levado automaticamente para o céu, cara. Você não tem noção que para você estar dentro do Santo dos Santos, você tem que estar purificado dos seus pecados, limpo totalmente. Cara, você iria direto pro céu, mano. E pra ser sincero, mano, eu não vejo uma forma de morrer tão gloriosa quanto essa, sabe? Mas enfim, você não vai morrer. Mas o medo faz você pensar que você vai morrer. Mas você não vai morrer. E aí vem aquela parte. Me espanto, o medo quer. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Cara, e aí eis a questão da decisão e da escolha. O que você decide? Você decide permanecer na glória, permanecer mais perto de Deus, permanecer naquela fase inicial da música, que era eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Você decide continuar nessa permanência para poder encontrar a Deus ou você escuta o medo? O que você faz nessa situação? O que você tem feito nessa... Eu peço para que você reflita agora. O que você tem feito? Você tem feito como Moisés, que teve coragem, pode até ter tido medo, mas teve coragem de ir até Deus e pedir para Deus para poder olhar para Deus? Ou você vai fazer que nos israelitas que mandaram um representante só para que eles ouvissem a Deus? Não fossem totalmente cheios, não estivessem totalmente centrados ali dentro da presença de Deus. O que você vai fazer? O que você tem feito, cara? E para isso eu quero trazer uma analogia muito simples aqui. O que é o medo? O medo, ele é o antônimo da fé. Sabe o que é antônimo? Antônimo é aquilo que é contrário, aquilo que é totalmente diferente. Se eu não me engano, se eu não estou errado aqui nas aulas de português, hein? Se tiver algum professor, me corrija. Mas antônimo é o diferencial, é o contrário daquilo que está sendo dito. Então, por que o medo é o antônimo da fé? A fé, ela te traz confiança, te traz esperança, te traz alegria, te traz gozo. Enfim, a fé te traz tudo isso de benevolências, todas essas coisas boas para a sua vida. Já o medo, o que ele faz? Ele te afasta, ele te tira dali de perto, ele te faz ficar mais precavido com aquilo, ele te distancia de Deus. Enquanto a fé em Deus, você se aproxima dele, o medo de Deus te afasta dele. E o medo não é a mesma coisa que temor. O temor é respeito, é entender quem Deus é. O medo é ter pavor, é correr, é fugir de Deus. E eis a questão. Nós devemos ter temor, mas não medo. Nós devemos ter fé e não medo. E aí volto lá para o início novamente da música. Mais perto... não. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Cara, muitas pessoas elas desistem no meio da caminhada cristã, no meio da busca do Espírito Santo e preferem deixar de subir o monte. Mas o Espírito Santo quer que você suba esse monte. Ele quer que você suba esse monte. Tanto Deus Pai, quanto Jesus, Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo. A Trindade, Jeová, o nosso único Deus, que são três ao mesmo tempo que é um, ele quer que você suba esse monte. E ele quer que você faça como esse início de música fala. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. Só disso você já é um vencedor. Eis a questão. E vou ficar lá. Tem muitas pessoas que têm medo de ficar em cima do monte, porque não sabem o que esperar. Até te encontrar, eu vou entrar. Quando elas encontram a Deus, elas ainda podem ter medo e fugir daquilo. Quando elas decidem entrar na casa para morar junto com Deus, até encontrar Ele verdadeiramente no mais íntimo, muitas pessoas fogem. E eu estou aqui para te encorajar e falar, cara, seja como Moisés. Não tenha medo de subir o monte. Não tenha medo de permanecer na presença de Deus. Não tenha medo de morrer por Deus. Não tenha medo de morrer por Deus. Porque, cara, na palavra fala, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por conta
pelo meu nome, por conta do meu nome, pois deles é o reino dos céus. Então, cara, entenda uma coisa. Entre no mais profundo de Deus. Você está passando por uma luta, você está passando por alguma perseguição, você só vai conseguir vencer isso. Você só vai conseguir vencer um jejum. Você só vai conseguir vencer uma campanha de oração. Você só vai conseguir vencer um vício, vencer uma doença, quando você se decidir entrar no mais profundo de Deus. Quando você se decidir em subir no monte, permanecer lá, entrar na morada de Deus e permanecer lá até encontrar a Deus. Porque no momento em que você encontra a Deus, no momento em que você está tão próximo de Deus, quando você vê Deus face a face, cara, acabou. Acabou. Você nunca mais vai querer sair daquilo lá. Pode sair, mas o seu querer vai gritar demais se você sair. Vai falar, sai, andando e volta, 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 andando e volta. Cara, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil encontrar pessoas que experimentaram do mais profundo de Deus não serem mais cristãs e não acreditarem mais em Deus. É muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então o que é que eu te digo? Você só vai vencer tudo isso quando você subir no monte, permanecer nesse local e entrar na morada de Deus. No momento que você entrar na morada de Deus, cara, pode vir a luta que for, que você vai ser mais que vencedor. Você vai ser mais que vitorioso. Amém? Bom, espero que você tenha entendido, espero que você tenha recebido dessa revelação que Deus me trouxe, né, sobre essa música e sobre esse texto em si. Né? Foi uma obra trina, né? uma obra de três, tanto da palavra quanto do louvor quanto da revelação. Juntou nos três e Deus trouxe um entendimento muito louco, vamos assim dizer, muito interessante. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha essa vontade, queira buscar cada vez mais e mais de Deus. E enfim, e é isso. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima, ou próxima publicação ou próximo vídeo. É nóis.